Bom dia a todos. O meu nome é Rosileia Mantovani e, em nome da diretoria da NEICE Seção Brasil, quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pelo interesse e pela presença aqui online no nosso quarto webinar, hoje com a ilustre presença do engenheiro Wander Pacheco Vieira, da ArcelorMittal, com a palestra sobre detecção de corrosão em equipamentos enterrados e proteção anticorrosiva em meios sujeitos à corrosão sob depósito. E agora passaremos a palavra ao Wander. Wander, bom dia novamente. Bom dia, Rosileia, e a todos. Antes, por favor, me deixem apresentar o Wander. O Wander Pacheco Vieira, ele é especialista em engenharia mecânica na ArcelorMittal. Wander é engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em engenharia mecânica também pela Federal do Espírito Santo, engenheiro de soldagem pela Universidade Católica de Petrópolis, no Rio de Janeiro, especialista em engenharia de segurança do trabalho pela Federal do Espírito Santo, especialista em gerenciamento de projetos pela PUC de Minas Gerais, tem MBA em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, de Minas, é um profissional com 27 anos de experiência na área de engenharia de materiais, desenvolve soluções aos problemas da indústria no ArcelorMittal Tubarão. O Wander é docente também na ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, e na CBCA, no Centro Brasileiro de Construção em Aço, em cursos de graduação e pós-graduação em Engenharia Mecânica, de Segurança do Trabalho, na Universidade de Vila Velha, do Espírito Santo, e de outras instituições de ensino superior. O Wander hoje fará uma apresentação muito interessante sobre o método de memória magnética de metal, ensaio não destrutivo, que tem sido aplicado de forma não intrusiva para identificar vazamentos, corrosão, deformações e outros defeitos em equipamentos enterrados. Além das técnicas de detecção, serão compartilhadas algumas soluções para proteções de estruturas submetidas à corrosão sob depósito, aplicadas na ArcelorMittal Tubarão. Wander, passo a palavra para você. Boa apresentação e bom seminário para todos nós. Obrigado, Rosileia. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos tratar um assunto importante, que é a detecção, principalmente de forma não intrusiva, de defeitos, por exemplo, como a corrosão, num estágio ainda possível de tratar o caso. Conforme a Rosileia disse, meu nome é Wander, trabalho na ArcelorMittal e desenvolvo técnicas para aplicações internas voltadas para a melhoria dos processos em relação a defeitos como corrosão, fadiga, soldagem e outros, tá? Nosso tema, então, é técnicas de detecção de corrosão em equipamentos enterrados e proteção anticorrosiva em meios suscetíveis à corrosão sob depósito. Na realidade, nós vamos tratar de duas vertentes. A primeira, voltado para a questão de detecção, e, num segundo momento, nós trataremos da questão da corrosão sob depósito. A nossa estrutura, vamos falar sobre aspectos da introdução, problema, que vamos tratar aqui de um estudo de caso, voltado para a Arcelor, a questão de morfologia de corrosão para situações verificadas, trechos de tubulações enterradas com corrosão, técnicas de inspeção de tubulações enterradas, desenvolvimento, ensaios de memória magnética, ensaio de PCM, emissão acústica, phase array, cálculo de espessura, resultados da inspeção e as proteções anticorrosivas. Primeiramente, eu gostaria de destacar a questão da importância das tubulações enterradas. Bom seria que as tubulações fossem aéreas visíveis, porque uma vez que elas são enterradas, gera-se a responsabilidade de mantê-las confiáveis,
visto que a corrosão é um processo que pode afetar a confiabilidade desse elemento tubulação, bem como dos próprios processos. E isso causa um impacto significativo. A confiabilidade é a probabilidade de um item, subitem, processo, subprocesso, de atender às suas funções requeridas sob determinadas condições durante um período de tempo. E a corrosão, ela está muito ligada à questão tempo, à questão de manutenção do elemento enterrado, da proteção anticorrosiva do elemento enterrado. A importância das manutenções e inspeções de elementos enterrados é um fator chave. Até então, muitas empresas praticam, né, as escavações para se ter acesso, e aí você tem profundidades, como é o caso que nós vamos tratar aqui, de algo que tem uma profundidade de 5 metros de profundidade, né, variando de 4 a 5 metros de profundidade. Então, são situações que a escavação agrega um custo para você ter o acesso, para você apenas fazer uma inspeção. E bom seria que você realmente escavasse quando isso tiver uma certeza e garantia que existe um defeito a ser corrigido ou tratado ali. Bom, vamos falar um pouco sobre a questão da corrosão, né, em um solo. Bom, eu tenho aqui um elemento enterrado, eu vou colocar o ponteiro aqui a laser para destacarmos. Temos aqui uma representação, então, de um esquema de uma tubulação, que ela está enterrada. O mecanismo, né, parte desse agente aqui é um trato da corrosão por aeração diferencial, na qual vai gerar ali duas regiões, uma região, uma área anódica e uma área catódica, né? O sentido dos elétrons sairá exatamente, né, pelo conceito trato da corrosão, vai sair da região anódica em direção à região catódica, ou seja, vai gerar a corrosão no processo, vai gerar áreas com corrosão, áreas anódicas e áreas catódicas, com o sentido do fluxo de elétrons da área anódica para a área catódica. Isso vai gerar um acometimento principalmente de um vazamento, de uma situação ligada a um acidente, uma paralisação. Isso, dentro da literatura de corrosão, está bem nas partes iniciais, que é exatamente uma preocupação relacionada com o aspecto segurança de pessoas, da instalação e dos processos, né? O solo, ele apresenta uma série de agentes corrosivos, né? Presença de umidade, por si só, é um fator iminente. Sais, principalmente em regiões próximas do mar, aqui nós estamos aproximadamente a 4 quilômetros do mar, a presença de micro-organismos, também a variação em relação à condutividade elétrica e as substâncias úmicas. Então, quando nós pegamos esses fatores como um todo, né, eu posso ter, de certa forma, com uma predominância maior em um caso, ou com aspecto sinergético de tudo isso. Mas um fato é importante, que a corrosão no solo, eu vou precisar de uma proteção anticorrosiva, que pode variar desde um revestimento até uma proteção catódica do meu elemento a ser protegido ali. Bom, isso, a questão de estudos e viabilidades precisa ser avaliada antes de determinarmos qual é a melhor condição para essa tratativa. Bom, aqui é o nosso problema. Isso aconteceu em 2019, em julho, quando nós tivemos um problema numa área de processo, uma tubulação de alimentação de uma planta de condicionamento de placas, que ela apresentou um vazamento, uma tubulação de 1.200 milímetros de diâmetro, com uma espessura de parede de 10,5 milímetros,
ele tem um revestimento externo com uma espessura de 5 milímetros de tipo Coulthard Enamel. Esse é um revestimento que ele durou 35 anos. Ele apresentou um vazamento, essa tubulação apresentou um vazamento de água, uma água de processo, não é uma água agressiva ao meio ambiente, é uma água de processo, mas naturalmente isso afetou as questões em relação à segurança local. Foi necessário fazer uma escavação até a localização do vazamento. Quando isso aconteceu, foi verificado que haviam danos no revestimento em outras partes. Foi aberta uma vala com um custo significativo dessa escavação, uma engenharia, com aplicação de contenções laterais. Foi todo um trabalho que gerou uma engenharia até o acesso da região que apresentou o vazamento. Vocês podem ver nessa primeira imagem aqui, né, uma água, então, assim, você tinha uma constância, foi necessária a instalação de bombas submersas para a drenagem local, até o acesso à questão das regiões. A partir daí, esse trecho, um trecho de acesso à planta, ele compreende aproximadamente 1,6 quilômetros nessa trajetória como um todo, sendo distribuído um lado aqui, um lado de alimentação e um lado de retorno. Os dois estados das tubulações apresentavam-se em condições aí, partes com integridade ainda do revestimento e outras com uma corrosão superficial existente com aprofundamentos. Bom, nós temos aqui o aspecto, a corrosão, ela se processou. É uma água tratada, apresenta inibidor de corrosão, então a água que circula dentro do tubo, ela apresentava-se de forma com uma corrosão do lado externo, então uma corrosão de fora da tubulação para o seu interior, se processando dessa forma. Nós avaliamos, tiramos uma amostra para fazer observações se isso realmente estava acontecendo, fizemos uma videoscopia até para observar o interior dessa tubulação, para designarmos um reparo. Bom, a partir daí, começou o seguinte questionamento: e se fizermos o reparo, e se isso continuar a vazar? Porque, primeiro, que você tem o custo da escavação, as dificuldades de escavação, as interferências ali, e isso é um grande problema na questão dessa tratativa. Você mobiliza um custo de pessoal para ficar disponível para correção desses vazamentos, mas essa tubulação apresentava-se já com uma idade avançada e ficou exatamente a seguinte interrogação: o que fazer nessa situação? Eu fui acionado, primeiro, para fazer esse procedimento de recuperação, e segundo, para buscar essa alternativa de avaliação. Verificamos aqui um problema ligado à osmose, uma grande quantidade de umidade, devido à questão do próprio meio, né, o solo, fez com que houvesse uma percolação por uma membrana semipermeável. Podemos observar bem essa questão de formação de bolhas. Houve a eclosão dessas bolhas, então é um mecanismo que gerou essa questão de falhas do revestimento e depois o processamento da corrosão. Não sabemos, na realidade, quanto tempo isso aconteceu, mas é um fato que nós encontramos todas essas evidências desse fenômeno osmótico ligado à questão do próprio solo, né? Então, um mecanismo bem interessante que se processa por algumas formas, desde uma descontaminação equivocada da superfície, com uma contaminação com uma condutividade superior,
até um mecanismo de diferenças de concentrações com uma umidade que faz com que haja a percolação e a formação dessas bolhas como um mecanismo osmótico e depois uma eclosão dessas bolhas, né? Um segundo caso que nós temos, de que eu também quero tratar aqui, então, eu gostaria muito daquele caso ali, é um caso particular, que aconteceu um vazamento em 2019. E segundo que eu quero tratar também dentro dessa mesma discussão em termos dessa palestra aqui, é a questão do problema relacionado à corrosão sob depósito. A corrosão sob depósito, ela é um mecanismo relacionado com o aspecto de que você tem uma célula oclusa, ou seja, você tem um material metálico encoberto com um material que pode ser minério, que pode ser carvão, que pode ser qualquer elemento em termos de depósito que pode gerar um acometimento desse material metálico. Esse tipo de mecanismo é um mecanismo considerado um mecanismo de corrosão sob aeração diferencial, visto que você forma uma transferência de elétrons, né? Nós podemos exatamente observar regiões encobertas de material, então isso é muito peculiar da siderurgia, da mineração, porque tem uma tratativa de transportadores de correia, grandes colunas, pipe racks e estruturas metálicas com uma planta muito grande, né? Aqui na Arcelor, por exemplo, nós temos os microclimas C1, C2, C3, C4, C5, e MX, né? Então, é uma planta grande que consegue ter uma concepção em termos de microclima significativo e tem essas questões relacionadas à cobertura por material que cai. Isso aqui desenvolve-se, então, um mecanismo de corrosão sob depósito, na qual você tem uma transferência de elétrons, uma formação na região que você tem uma menor concentração de oxigênio, você tem uma transferência de elétrons, portanto, você forma aqui uma área anódica nessa região e uma transferência de elétrons para essa área adjacente, que é a área catódica, que ela tem uma maior concentração de oxigênio. Além disso, nós podemos destacar os efeitos sinergéticos da umidade, da presença de cloretos, da presença de sulfetos e agentes que podem acometer e dinamizar o processo de corrosão aqui no sistema. Então, nós temos esse caso, que ele é peculiar, e o que eu gostaria também de dividir com vocês essa nossa experiência, que já tem um certo tempo de tratar esses problemas usando a pintura de reforço, que eu vou falar um pouco mais à frente, mas apenas destacando as questões, problemas principais aqui, tá? Nesse caso da questão da corrosão sob depósito, uma das soluções que no passado nós tínhamos até vários problemas em relação à manutenção, mas a partir de uma tratativa, assumindo que é uma área que apresenta o depósito, se eu aplicar uma pintura, né, um reforço elastomérico, você consegue suportar com sucesso todas essas questões aqui. Bom, os tipos de corrosão, né, mais comuns quanto à morfologia, tanto as tubulações e as questões relacionadas ao aspecto de depósito, são muito ligadas à questão de placas, né? Então, nós poderíamos relacionar que a morfologia ela está muito relacionada a um desplacamento da superfície existente. Então, aqui, nós utilizamos, para aquele caso ali, usamos uma técnica, exatamente um handscan, um scanner manual, para dimensionarmos tanto a profundidade, como uma inspeção mais rápida,
quanto o tamanho desses defeitos, né? Então, o RendeScan, ele te dá, sobre essas questões, esses sítios de corrosão, nós conseguimos ter uma boa visualização sobre esse aspecto aqui e essas delimitações aqui. Então, os dois casos, tanto a corrosão sobre depósito, nos quais observamos antes dessa tratativa do elastômero, e mais na questão de aplicações de proteções em tubulações, né? Isso está relacionado com um tipo de corrosão, então, por placa. Bom, práticas tradicionais de inspeção em sistemas de tubulações enterrados são bastante limitadas. Utiliza-se, né, principalmente técnicas, se possível, a passagem de PIGs, onde eu preciso ter uma predisposição da própria tubulação. Isso, de certa forma, tem um custo significativo, né? Temos que fazer um programa de passagem de PIGs, um PIG limpeza, e também, de certa forma, temos a questão de acessos. Então, é um agente complicador inspeções de tubulações enterradas. As empresas utilizam programas de escavações, isso representa custos, análises de interferência, engenharia envolvida nisso, a própria relação, né, da escavação, o risco que isso representa, e também você analisa por amostragem, o que é um problema. Então, as técnicas mais tradicionais são técnicas intrusivas, que você precisa acessar o equipamento a partir dali. Bom, agora nós vamos entrar no fato do caso a ser estudado. Então, nós temos, primeiramente, um trecho com uma tubulação, ligando todas essas unidades aqui. Então, esse trecho, ele corresponde a um comprimento de aproximadamente, né, 800 metros, sendo que eu tenho duas tubulações, uma de alimentação, outra de retorno. Aconteceu um problema exatamente nessa região, então isso aqui é uma foto aérea feita por meio de drone, a escavação grande, para vocês observarem a dimensão, e a rota da tubulação está exatamente aqui. Então, esse é um programa que ele começou quando eu entrei para apresentar a provável solução do que deveríamos fazer. A ideia inicial seria fazer uma troca total dessa tubulação com custos significativos. Então, a partir desse programa de inspeção, feito por meio de forma não intrusiva, nós, primeiramente, fizemos uma contratação de uma empresa, onde foi delimitado a questão da rota e a partir de geoposicionamento dessas tubulações. Então, nós plotamos exatamente todo o encaminhamento da tubulação, com uma roteirização feita por meio de geoposicionamento do trecho a ser avaliado, porque não adianta apenas tratarmos aqui, se aqui todo esse conjunto de tubulações continuar apresentando falhas. Então, esse é um problema. Bom, as técnicas que nós adotamos para fazer essa inspeção, elas foram essas aqui aplicadas. O geoposicionamento, para fazer a localização dessas regiões, para traçar exatamente uma roteirização. A primeira, nós temos os desenhos, mas esse trabalho foi feito até para você fazer um modelamento no software e ter uma possibilidade de forma mais adequada. Segunda técnica aplicada foi a memória magnética do metal. É uma tecnologia russa aplicada para você fazer uma inspeção, detectar vazamentos, trincas, corrosões, que é nossa ótica aqui, e pode ser aplicado para determinação de ligações clandestinas, deformações plásticas existentes. A memória magnética do metal é uma técnica, então, não intrusiva. Eu consigo determinar o estado em relação ao metal revestido sem fazer escavação. Isso foi feito em todo o trecho, nesses 1,6 quilômetros, sem ter acesso àqueles pontos especificamente.
Bom, depois, segunda técnica que foi utilizada, é a técnica ligada à atenuação de corrente, né, o PCM framing. Então, esse mapeamento, ele consiste em avaliar a integridade do revestimento e também de forma não intrusiva. Bom, esclarecendo, de certa forma, essas duas técnicas aqui, essa memória magnética do metal, eu estabeleço exatamente o estado em relação à corrosão, os danos em relação nesse trecho a ser avaliado, e essa segunda aqui avalia o estado do revestimento. Posteriormente, então, nós aplicamos para determinar a existência de alguns defeitos, como trincas em regiões de solda, uma vez que estávamos fazendo um trabalho não realizado durante uma história dessa tubulação, aplicamos a emissão acústica, com objetivos de classificar os defeitos, né, defeitos de classe 1 até classe 4, voltados para crescimentos de defeitos e identificações de defeitos como trincas. Feito isso, aí sim, uma escavação localizada nas regiões com comprometimentos. E aí, dimensionamento dos defeitos, e essa técnica, né, o 6CAM e o Phase Array, é uma técnica já aí intrusiva. Então, nós conseguimos, de certa forma, até aqui, né, estabelecer como técnicas não intrusivas, e daqui para frente nós temos que ter o acesso a algumas regiões para fazer um diagnóstico. Bom, a memória magnética do metal, então, ela se baseia, né, exatamente nas variações do campo magnético. Então, se uma carga cicla impulsos em alguma área de uma estrutura ferromagnética, como uma tubulação, né, com campo externo presente, o campo magnético da Terra faz uma distorção dessa magnetização induzida. Isso é possível, então, verificar distorções de defeitos superficiais por meio de distorção do campo magnético da Terra. Então, se eu tenho uma tubulação enterrada, eu consigo passar, né, utilizando uma antena que detecta distorções na rota da tubulação, e essas variações do campo magnético estão associadas a defeitos. Essa parte de verificações, elas são feitas por meio desta antena, a pessoa circula sobre a região, sobre a Terra, a tubulação está enterrada, e depois ele faz a detecção desses tipos de defeitos. Um software faz o tratamento dessas regiões. Aqui, nesse instante, ele está percorrendo, fazendo a leitura de uma tubulação que está enterrada, passando sobre esta região aqui, né? Então, essa técnica, ele faz a aquisição de dados, isso você tem, né, algumas atenuações, claro, a questão concreto, pavimento, altera um pouco o sinal, mas é possível, de acordo com a profundidade, você executar e tratar os dados. Então, vocês podem observar que esse trecho aqui é um trecho pavimentado e foi feito a detecção dessa região. Bom, aqui é o resultado da memória magnética. Ele detecta, então, essas variações do campo, as variações do sinal, e grava exatamente o geoposicionamento das regiões de defeito. Ele faz uma verificação quanto ao sinal, identifica sobre a questão da corrosão, e a partir daí ele traça, né, ele borra a curva aqui em regiões com uma condição, vermelho, por exemplo, são regiões que apresentam corrosão, e aí, a partir daí, você tem as coordenadas para você fazer a escavação, e naquela região você vai encontrar defeitos como corrosão. Bom, seguidamente foi feito
a memória magnética, então, eu faço a detecção de forma não intrusiva por corrosão, a detecção objetivo de corrosão. O PCM, então, é um método de atenuação de corrente. Ele faz a partir depois dessas geolocalizações, você também, de forma não intrusiva, utiliza uma corrente de PCM, de atenuação, cujo comportamento é similar à corrente de proteção catódica, mas é passível de ser detectada a partir da superfície. Com o PCM, eu consigo avaliar o estado de integridade. Então, por exemplo, eu tenho, a partir de sinais superficiais de atenuação da corrente, eu consigo detectar um estado em relação à severidade alta até muito baixa, com os níveis de atenuação da corrente. Aqui são os gráficos, né, no qual você tem as atenuações dos sinais. Também por meio de geolocalização, você consegue exatamente tratar essas condições em relação ao estado do revestimento. Chegamos, então, numa área na qual isso aqui foi feito mais para uma detecção em relação a trincas. Então, a emissão acústica também, você consegue fazer uma varredura em termos da integridade da tubulação, fazendo uma classificação de defeitos. Então, por meio do efeito Kaiser, sobre um material metálico, você aplica uma sobrecarga, que pode ser uma elevação dessa pressão. Então, depois que nós corrigimos aquele vazamento por meio de soldagem, nós pressurizamos a tubulação e aplicamos 10% acima da pressão de operação. Pressão de operação, 8 kgf por centímetro quadrado, nós aplicamos uma sobrepressão no sistema, claro, fazendo uma avaliação de risco, e aí, por meio desse efeito Kaiser, os defeitos ativos, né, e aplicação do sensoriamento, aqui vocês podem exatamente verificar as posições, né, dos sensores que foram aplicados em regiões com acesso, foi possível você fazer uma varredura na tubulação, gerando ali uma verificação em relação a propagações de defeitos como trinca. Então, a emissão acústica, ela te dá uma classificação de classe 1 até C4, onde classe 1 é um defeito, uma trinca, por exemplo, não ativa, ela não se propaga. Classe 2, 3, elas tendem a se propagar, faz-se necessário uma inspeção, e, posteriormente, o classe 4, você vai fazer ali uma tratativa em relação a defeitos, vai paralisar, porque existe um risco de ruptura ao colapso. Nesse trabalho aqui, nós não encontramos defeitos como trincas nessas regiões, tá? Avaliadas. Bom, posteriormente foi feito nas regiões com problemas em relação a perdas de espessura, deficiência de integridade, foi feito o mapeamento. Aí sim é a escavação. E fica sempre aquela colocação: escavar realmente no ponto certo, no momento certo, para fazer esta avaliação em relação ao mecanismo de avaliação em relação a perdas de espessura existentes. Então, aqui são as regiões que foram realizados a verificação por meio de Phased Array, C-Scan. Aqui são os mapeamentos executados nessas superfícies, né? Então, esses pontos são regiões que apresentam perdas de espessura, né? Então, foi avaliada a tubulação tanto de alimentação quanto de retorno. Fizemos os mapeamentos usando o scanner que eu já falei aqui, para exatamente também fazer uma quantificação e para agilizar em relação
as questões da área, né, afetada. Fizemos o cálculo de espessura mínima, seguindo os critérios do ASME-ANSI B31.1, para determinação da espessura mínima requerida, visando realizarmos as regiões que necessitariam de reparos. Bom, aqui é o resultado final da inspeção, né? Então, nós temos as regiões P1, P2, P3, P4, regiões de atenção. Então, aqui é uma planilha englobando todos os requisitos que foram aplicados. Então, realmente, você consegue fazer uma identificação das regiões que faça necessário uma intervenção, seja por corretiva ligada à questão de recuperação metálica e também a questão de recuperação do revestimento, uma vez que isso daqui, a ideia inicial, era fazer uma total substituição desse trecho. E nós conseguimos minimizar bastante esses custos, fazendo um trabalho de varredura de forma não intrusiva, conseguindo aqui ter um cenário sobre a integridade, tanto do revestimento quanto da tubulação que nós usamos ali. Bom, depois feito o procedimento de soldagem, nós utilizamos, né, na Arcelor existem alguns, né, a nossa visão em termos de filosofia na questão de gestão de corrosão aqui, principalmente para os enterrados, equipamentos que tem aí, né, vão ficar por um tempo longo, é tratarmos de uma forma robusta em termos de proteção anticorrosiva. Então, nós temos já algumas soluções aplicáveis, testamos essas soluções por meio de corpos de prova, fizemos uma série de ensaios para desenvolver algumas soluções, e aí utilizamos epóxi de alta espessura e resistência química para revestimentos de tubulações, uma vez que nós não temos programas de inspeção periódicos, né? Então, a ideia aqui é fazer uma tratativa de uma durabilidade superior. Então, nós aplicamos 3 milímetros de revestimento, aplicamos uma série de técnicas depois de feita a recuperação metálica de forma pontual, fizemos uma recuperação sobre regiões que estavam íntegras, então nós não tiramos todo o revestimento tratado ali. Fizemos algo mais a questão pontual, mas com recuperação do revestimento em regiões que foram recuperadas metálicas ou que o metal estava exposto sem um revestimento a ser aplicado. Essa região, ela não tem uma proteção catódica, o projeto original, mas teve uma durabilidade muito interessante. Então, a questão do revestimento, ela, sim, é uma boa solução e de forma customizada também. Bom, sobre a questão nós temos muito a questão ligado de corrosão sob depósito. A corrosão sob depósito, um mecanismo de corrosão por célula oclusa, dificulta a inspeção. Então, de certa forma, o que nós temos aplicado e com sucesso há um largo tempo a ser utilizado, após a pintura, nós aplicamos um revestimento elastomérico sobre pés de coluna. Eu não preciso fazer todo, mas nós usamos sempre numa altura de 800 milímetros, ou em regiões que eu tenho uma tradicional tendência de cobertura da região, eu, depois de aplicar um revestimento, né, aproximadamente 240 micrômetros de espessura de tinta, composta de fundo, intermediário e acabamento, nós fazemos um tratamento ao grau ST3 e aplicamos 600 micrômetros desse revestimento elastomérico sobre
as regiões. Isso tem evitado bastante a questão da corrosão sob depósito, né? Também em regiões que você tem a tradicional, regiões com flanges, regiões que apresentam a situações de corrosão por fresta, né? São os casos afins da uniões aparafusadas, regiões que têm uma tendência de formação de corrosão por célula oclusa, com efeito de corrosão por aeração diferencial. Nós aplicamos, então, com um efeito de selar e fornecer um efeito de barreira superior. Então, nós aplicamos nessas regiões, tanto regiões flangeadas, quanto regiões com uma formação aí de base de coluna. Esse trabalho ele foi feito a partir nós sempre testamos algumas soluções, então todo esse trabalho ele é feito primeiro numa base de laboratório. Então nós testamos, por exemplo, aqui vocês podem verificar um corpo de prova com corrosão, revestido com elastômero e com uma resistência à câmara salina de aproximadamente 3.000 horas. Então, um resultado bem significativo com um esquema de pintura e com uma pintura de reforço. Isso aqui para situações de eliminação de frestas. Então, eu tenho um efeito selante para eliminação da fresta e aí minar o efeito da corrosão por aeração diferencial e, em segundo momento, atenuar esse efeito, conferir o efeito de barreira, de forma que a função de tanto ligado a potencialidades de formação de mecanismo osmótico, corrosão por aeração diferencial, fiquem totalmente eliminados com essa pintura de reforço. Bom, eu queria agradecer, primeiramente, a Arcelor por ter disponibilizado o meu tempo e também fornecido esse material. A NACE, na seção Brasil, a toda a direção da NACE e a produção desse evento, por ser um evento aí de compartilhamento de conhecimentos. Eu me coloco à disposição de todos e agradeço a participação nesse evento aqui. Muito obrigado. Wander, nós que agradecemos. Parabéns pela apresentação, bastante ilustrativa, né? É legal ter ilustrações, esses cases, assim, essas imagens, você até colocou vídeo, muito bom mesmo. Obrigada por dividir com a gente esse conhecimento. Acho que todos nós pudemos aprender mais um pouco contigo hoje. Vamos agora às perguntinhas. Nós tivemos aqui alguns comentários e perguntas. O Evandro Rivera, né? Ele começou com 2 comentários, né? E finalizou com 2 perguntas. Corrosão sob depósito. Tenho visto muito esse problema em projetos de mineração. Equivocadamente, o mercado tem fornecido revestimentos de baixo desempenho para mineradoras, em função de achar que não é um ambiente muito corrosivo. Porém, o depósito de minério acaba ocasionando corrosão prematura. Isso não ocorre em função do depósito com alta umidade sobre a tinta? Ele fez 2 perguntas, essa é a primeira. E a segunda, tem outro fator que gera essa corrosão? Certo. Bom, primeiramente, a corrosão sob depósito, uma vez o projeto não tendo uma concepção ideal, você vai ter uma durabilidade daquele esquema ali. Até que, depois aí de um determinado tempo, aquilo torne, né, suscetível à corrosão. A corrosão, eu não diria apenas o mecanismo sob depósito, sob a aeração diferencial. Até porque o minério ele tem a sua origem. Então, nós temos ali, com certeza, um efeito sinergético decorrente de contaminações corrosivas da origem daquele minério. Então, é provável que ali, o Evandro, que nós tenhamos, com certeza, um nível de contaminação considerável para esse fim.
É uma pena que, às vezes, o próprio projeto também não contemple uma questão, uma vez que esse é um fato que já é conhecido há muito tempo e corrobora, sim, com a questão de um projeto deficiente, vai agravar ainda mais a corrosão. E sobre os seus comentários de tintas, produtos de baixa qualidade, esse também é um problema a ser discretizado, porque isso tende-se a reduzir a vida útil e acelerar esse tipo de processo. É importante que hajam testes, né, de revestimentos para que se avalie a real condição desse material. Legal. Legal, Wander. O Leonardo Uller, ele fez um comentário logo em seguida, né? Somente a umidade associada ao tipo de produto que está depositado e as diferenças de potencial no local. Um bom sistema de pintura adequado e limpezas periódicas resolve. Esse foi um comentário. E o Cleiton Luiz fez também uma perguntinha. Como exatamente foi feito esse geoposicionamento? Por drone? Não. Esse sistema de geoposicionamento, ele foi feito por meio de sondagem. Então, existe um equipamento que faça a sondagem de forma não intrusiva, e você, né, nós tínhamos o desenho, mas isso, a empresa, ela fornece esse pacote, e aí depois você tem a necessidade de fazer esse modelamento. Então, você tem um equipamento de sondagem para determinação de forma não intrusiva desse geoposicionamento. A partir disso, esse geoposicionamento, com as coordenadas designadas, você consegue fazer todas as geolocalizações de defeitos. Muito bom, muito bom. Tivemos aqui duas perguntas também, Wander, do Carlos Henrique Menezes Fontes. Emissão acústica, em geral, se aplica sobre pressão para a comparação das tensões elástica com a condição inicial. Qual o risco se não houver um conhecimento prévio da localização, tipo e extensão dos danos? A emissão acústica, ela só foi realizada depois que nós aplicamos a memória magnética do metal, que nos deu uma base em relação à integridade. O mecanismo de dano ali é corrosão, né? E a questão em relação a aumento de carga, ou seja, para fazer, né, para provocar esse efeito Kaiser, nós fizemos uma avaliação de riscos, de forma qualitativa, foi feita. Só usamos a emissão acústica posteriormente, depois de termos certeza em relação aos aspectos de fragilização por corrosão. Também, quando nós aplicamos essa pressão superior, né, nós estávamos ainda abaixo das pressões limites desse sistema. Então, isso foi feita uma análise para gerar uma atenuação dos riscos durante a execução da emissão acústica. Muito legal. E o Carlos também, ele fez uma segunda pergunta. Para os testes de salt spray, se considerou o efeito dos raios ultravioleta nos ciclos de teste? Sim. Na realidade, primeiro, né, para as tubulações enterradas, nós não temos esse efeito UV, né? Então, assim, do revestimento que escolhemos, nós já tínhamos realizado uma bateria de testes, e esse tipo de revestimento a ser aplicado, ele é um epóxi de alta espessura e resistência química. Então, para situações em relação na qual eu vou fazer enterrado, eu não preciso fazer uma aplicação de uma base poliuretana. Mas, em relação às questões de depósito, né, a gente faz todo um trabalho de testes, não só de câmara salina, mas também em relação de exposição UV, né, a ciclos de exposições para fazer simulação em relação à durabilidade, tanto desse revestimento elastomérico, quanto também em relação ao próprio esquema de pintura, né? Nós estamos
buscando muito essa questão de durabilidade de esquemas de pintura para que não haja defeitos precoces por uma má especificação ou por um má esquema, e também corroborando com o Evandro, que desde já agradeço a todos, né, em relação aos comentários e as perguntas, né, mas que esses desempenhos, essas avaliações, elas são significativas para o sucesso da confiabilidade de uma planta industrial. Muito bom, Wander. O Luiz, até estamos colocando aqui o e-mail, o Luiz Paulo Gomes, ele parabenizou você pela apresentação e também fez uma perguntinha perguntando, né, se você pode disponibilizar o seu e-mail e telefone. Luiz, já estamos colocando aqui o e-mail do Wander novamente, tá? E ele se dispõe a responder, não é isso, Wander? Eu fico à vontade para ser consultado, para ser, né, caso alguém tenha visto também, tenha outras soluções, eu também fico aí à disposição, tanto para fornecer informações e tanto também para receber de alguém que tenha soluções para outros casos aí que nós, né, em termos de problema, temos também. É uma troca, né, Wander? Uma troca contínua, né? Bom, a gente tem uma última pergunta aqui, embora a gente já esteja quase estourando o tempo, mas dá para a gente fazer a do Luiz Rodrigo Rochelle. Como foi realizada a aplicação do epóxi na região de interface com o Coatar? Pois possuem coeficientes de dilatações diferentes e o epóxi pode sofrer contrações no processo de corrosão, no processo de cura. Correto. Obrigada. Bom, nós escrevemos um procedimento de reparo. Fizemos uma extensão da região a ser tratada, ou seja, pegamos uma região íntegra, preparamos tanto o substrato metálico quanto a região íntegra, chanframos e aplicamos essa deposição. Eles têm coeficientes diferentes, mas em termos de... Nós já fizemos alguns trabalhos, esse não foi o primeiro, fizemos um trabalho em 2000, de uma tubulação de 3.000 milímetros de diâmetro, também enterrada, onde eu escrevi o procedimento de reparo, também fazendo uma sobreposição. Nós já estamos com um histórico aí, desde 2010, uma tubulação de água do mar, de 3.000 milímetros de diâmetro, é um monstro de tubulação, corta toda a planta, e também nós fizemos com o mesmo procedimento, né? Então, isso daí foi validado, nós avaliamos todo um critério de descontaminação química da superfície, medição, toda etapa controlada, aplicação controlada, realização de ensaio de descontinuidade, ou seja, todo o procedimento de controle de qualidade. Então, isso, nós não tivemos problema com esse tipo de reparo a ser feito, principalmente na região de interface, que é uma grande observação, essa que você colocou aqui, seu comentário. Parabéns aí pelas observações também. Tá joia, Wander. Nossa, tá chegando mais perguntas aqui. A gente estourou o tempo já. Bom, o Evandro, o Cleiton agradeceram aí as suas respostas, parabenizando você também. O Luiz aqui está parabenizando aí pela apresentação, né? Luiz Rodrigo Rochelle, excelente apresentação, e a gente também, da Neice, parabenizando pela ótima iniciativa. Wander, mais alguma consideração, mais algum comentário antes da gente encerrar? Bom, eu agradeço muito o convite, né? Para mim é uma grande oportunidade. Parabenizo a Neice por essas iniciativas. A Neice Seção Brasil está excepcional, com excelentes programações. Fiquei muito feliz por esse convite, tá? Agradeço a todos aí, desejo muita saúde a todos. Meu contato está à disposição
E aí eu passo aí devolvo para a Rosileia o evento. A despedida. A despedida. Wander, mais uma vez, muito bom, muito bom. Nós que te agradecemos aí pela apresentação, pelo aprendizado. Acho que todos nós aprendemos mais um pouquinho, né? Sempre muito bom aprender mais um pouco, sempre. A gente agradece também a todos vocês que participaram desse webinar. A gente aproveita a oportunidade, a gente estourou 6 minutinhos aí, mas a gente queria já anunciar, né? Porque a gente está conseguindo manter essa programação de webinars às quartas-feiras, às 10 horas. Então, na próxima quarta-feira, nós teremos o 5º webinar, vai ser ministrado pela Sherry Williams, pelo profissional Lucas Coelho, sobre a evolução da proteção passiva de fogo hidrocarboneto. Tá? Então, próxima quarta-feira, dia 18 de novembro, às 10 horas. Só ressaltando, né, gente, que a gente sempre pede para vocês consultarem o nosso site. Nós estamos também com um perfil no LinkedIn, no Instagram, né? E se vocês puderem e quiserem, tiverem interesse, se inscrevam no nosso canal no YouTube, que assim vocês receberão os alertas, né? Sempre que nós tivermos esses eventos online, que a gente está com essa programação já até dezembro desse ano, tá bom? Muito obrigado, Wander, muito obrigado a todos e até a próxima, até breve. Até breve. Tchau. Tchauzinho.